Agora podemos, né? Hoje pela manhã, ontem, ao longo desses dias, a gente conversou por que a gente chegou nesse ponto, por que a gente está trazendo o evento para essa perspectiva. Eu queria, ontem à noite, né, quando nós tivemos uma conversa com as referências, eu queria pegar meu ponto inicial de fala a partir de um aspecto que foi colocado lá na reunião de ontem, né, quando foi dito sobre iniciativas, o que a gente poderia estar fazendo, enfim. Esse trabalho do Rio Grande do Sul para nós, de apoio ao Rio Grande do Sul, ele foi emblemático numa série de aspectos e numa série de sentidos, né? Se a gente para pensar que o leite chegou ao Rio Grande do Sul, nós somos obrigados a parar também para pensar o que permitiu que esse leite chegasse no Rio Grande do Sul. A gente falou de toda a emoção que permeou esse trabalho, de todos os aspectos importantes que permearam, mas eu queria me dedicar um pouquinho às questões técnicas que possibilitaram que esse trabalho fosse desenvolvido, né? É muito bonito, é muito interessante, é muito emocionante, todos nós nos emocionamos. Agora, eu vou tentar deixar a emoção de lado para conversar sobre a razão. Nós entregamos a vocês, hoje, os certificados do Programa de Certificação de Qualidade. Nós nos orgulhamos pelo volume de leite que nós coletamos, pelo número de crianças que nós atendemos. Mas esses números não são tão somente números. Esses números, eles são qualificados. E a gente não pode perder de vista que nós temos uma legislação que nós temos que observar de forma muito estrita para garantir que esse leite chegue à criança da maneira como saiu do banco de leite e que garantir ao máximo possível um mínimo de perda. Porque a gente não pode perder de vista que uma coisa é falar de leite humano da criança mamando direto no peito da mãe. Outra coisa é falar de leite humano via banco de leite, que vocês conhecem muito bem. Outra coisa é pensar que esse leite ele vai ficar completamente fora do nosso controle. Dentro daquilo que seria por nós considerado como mecanismo de controle. Vocês que são de bancos de leite humano, aqueles que estão há mais tempo na rede, os que tomaram os cursos, vocês estão habituados a uma série de dimensões e de questões relacionadas ao sistema de controle de qualidade. Se a gente fala de controle de qualidade, a gente tem que lembrar para vocês que a rede brasileira de bancos de leite humano, ela se pauta por dispor de um sistema de controle de qualidade que é preventivo e dinâmico. E que nós utilizamos um sistema chamado HACCP, ou sistema baseado em análise de perigos e pontos críticos de controle. Estamos juntos até aí? Quando a gente pega os fundamentos do programa de controle preventivo da qualidade, que é o HACCP, HACCP, como queiram chamar, a gente trabalha do peito da mãe à boca da criança com análise de perigos. E essa análise de perigos nos leva a identificar dois tipos de pontos críticos. Pontos críticos e pontos críticos de controle. Vocês lembram muito bem qual é a diferença que existe entre um ponto crítico e um ponto crítico de controle. Ponto crítico qual é? É aquele ponto que, quando eu aplico quando eu aplico uma ação preventiva, quando eu posso observar, quando na realidade eu verifico o que está sendo feito e eu posso controlar com boas práticas e elimino o risco só garantindo que as boas práticas estão sendo cumpridas, aquele ponto não é mais um ponto crítico de controle para mim. Porque
ao supervisionar uma lavagem de mãos, escovação de unhas, utilização de paramentação, monitoramento de temperatura, etc., 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 eu tenho ali um ponto crítico, ou seja, um ponto em que pode ser ter perda de qualidade, mas se eu aplico boas práticas, eu afasto esse risco de perda. Agora, quando eu tenho um ponto crítico de controle, quando eu não tenho mais condição de garantir a qualidade só aplicando boas práticas. E se nós acompanharmos o caminho do leite, se vocês lembrarem disso, para nós em bancos de leite humano, nós temos 2 pontos críticos de controle tão somente. Lembram quais são? Pasteurização, que a gente precisa do controle externo, e qual é o outro ponto crítico de controle? Estocagem, cadeia de frio. Por que a estocagem e a cadeia de frio, ela é para nós um ponto crítico de controle? Porque a partir desse momento, de maneira efetiva, eu não tenho como assegurar a manutenção da qualidade, porque eu estou entregando a outro esse produto. Até aí estamos de acordo? Beleza, nosso problema começa exatamente aqui. Como que eu vou mandar para o Rio Grande do Sul o meu produto congelado, que está em cadeia de frio, respeitar a nossa RDC, garantir que eu estou dentro do Código Sanitário de Saúde, observando todos os preceitos previstos, se eu vou perder o controle deles dali para frente? Então, para além da vontade, para além da disponibilidade, para além do fato do leite humano, nós termos angariado 678 litros, passíveis de serem levados, transportados até o Rio Grande do Sul, a gente precisava garantir coisas, por exemplo, rastreabilidade, traçabilidade. Eu preciso ter um sistema de monitoramento, porque aquilo que era tão somente, veja se eu consigo me fazer entender, por favor, o meu ponto crítico de controle, que estava aqui na estocagem, ele vai se transferir para todo esse processo de transporte, e ele tem que ser o ponto crítico de controle quando chegar lá nos freezers da Santa Casa de Misericórdia do Pará, que é a nossa referência no Rio Grande do Sul, a partir da qual esse leite vai ser distribuído para os demais. Estamos juntos ou não? Então, não foi simplesmente pegar o leite, botar dentro da caixa de isopor, meter gelo seco lá dentro e botar no avião para despachar. Foi mais do que isso. E aí a gente precisava fazer o quê? A gente precisava monitorar esse negócio de tal maneira que aquilo que nós vimos do ponto de vista teórico, de verdade estava acontecendo na prática. Quando a gente presta homenagem à equipe do Banco de Leite do HRT, a Miriam, a todos vocês que participaram desse processo, é porque a gente teve que construir um caminho de segurança aplicando os fundamentos do nosso sistema de controle de qualidade preventivo e dinâmico, que com todo o coração, com toda a emoção, esse leite pudesse chegar lá na ponta, como a gente assegura que tem que chegar. E é sempre oportuno lembrar, nossas regras são rígidas, nosso sistema de controle de qualidade é rígido, o nosso referencial é de análise de alimentos. Nós temos prazo de validade para o leite cru, e as pessoas viram, mas em tal lugar, é uma questão de referencial, respeitamos a todos, não vou discutir isso. E isso que a gente garante dessa forma tem que continuar sendo garantido. Estamos ou não estamos? Porque é muito difícil você misturar referenciais, porque em alguns momentos já começa a aparecer movimentos, sobretudo daqueles que não têm fundamentação e dizem assim, mas espera aí, no lugar tal se faz dessa maneira. Quando você vai ver o lugar tal que faz dessa maneira, sem querer criticar o lugar tal, ele usa referencial de banco de tecidos.
Ele usa referencial de doação de órgãos. E aí a gente faz uma pergunta que é simples. Onde está o divisor de águas que meu olhar para o leite humano tem que mudar? Aqui ele é alimento, está mamando no peito da mãe. Ele sai do peito da mãe, vai para o pote, ele vira tecido, cara pálida. Que coisa louca é essa? Qual o referencial que eu tenho? Então, tudo isso, eu peço a vocês, por que eu estou falando isso? Não é aqui a proposta da gente fazer uma revisão de controle de qualidade, de sistema preventivo, de nada disso. Mas tudo isso não ficou visível para quem do outro lado viu a ação da Caixa, viu a ação da FAB, viu o leite chegando lá no Rio Grande do Sul. Por quê? De forma legítima, a vigilância sanitária lá da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul fez uma pergunta original. Lembra, Kátia? Quem vai me garantir que eu tenho a rastreabilidade desse leite? Não foi isso? E o que nós respondemos? A rede. A rede garante. A documentação está aqui. Os laudos estão aqui. Os documentos de registro estão aqui. Mas por que eles estão aqui? Porque antes deles estarem aqui, eles foram fundamentados do lado de cá. Me faço entender ou não? Por que eu estou trazendo isso de cara para discutir essa temática com vocês? É para dizer que nós não nos movemos só pela emoção. A gente também tem que se mover pela razão. Então, esse ponto é que a gente tem que levar em consideração, porque quando nós construímos a norma técnica para dispor o leite, essa norma técnica, ela traz no seu bojo toda a base epistemológica, toda a base científica, toda a base tecnológica que dá sustentação àquilo que a gente fez. Estamos juntos até aí ou não? Isso nos deixa bastante seguros para agora voltar e discutir o seguinte. Vem cá. Lá no programa que nós distribuímos e que a gente compartilhou com vocês como introdução ao tema, a gente disse que nós precisamos estar preparados para ações futuras. Infelizmente, nós precisamos estar preparados para vir a tempo. Ou seja, o que está ali posto, né? Na proposta do evento, o que podemos fazer a mais? O que nós podemos fazer a mais além do que nós já fizemos até hoje? Eu penso que pelo know-how que nós acumulamos, eu penso que pelos saberes e práticas que nós construímos, quando eu falo nós, eu não estou me referindo a Fiocruz, não. Eu estou me referindo a todos nós. Por tudo que nós fizemos, nós temos a responsabilidade, nós temos que olhar para essa questão e elevar a um patamar maior para que a gente possa pensar verdadeiramente em como construir um estoque de alarme para originalmente atender o nosso sistema de saúde no momento de urgência e emergência e que a gente não fique dependendo de um conjunto de situações para esse transporte. Então, eu gostaria muito, quando a gente abre esse evento com essa perspectiva, de lembrar a vocês que a gente está trabalhando com o propósito de ampliar o compartilhamento do conhecimento, dos saberes, das práticas em torno dessa temática com um conjunto de atores e grupos sociais que estão representados nesse evento. Porque isso é fundamental para a gente continuar construindo. Como eu penso também que é de fundamental importância a gente olhar para a nossa rede de bancos de leite humano e pensar em trabalhar dentro de um novo modelo de gestão. E que nós possamos fazer gestões a partir de ações temáticas. Urgência e emergência é uma área de atuação temática
importante. E que nós tenhamos a oportunidade de tirar daqui um núcleo, um subgrupo que venha a se debruçar sobre a construção de um projeto para um estoque de alarme da rede brasileira de bancos de leite humano. Eu não sei se eu estou conseguindo me fazer entender ou não, porque não é tão somente, que por si só já é ultra importante, pensar em como levar, como acondicionar e como colocar, não. Mas nós temos que sistematizar um conjunto de coisas que nós fizemos e não estão devidamente sistematizadas e colocadas. Ontem eu falei, nós somos uma rede de quê? Todo mundo responde, de bancos. E o que a gente construiu antes de botar o leite dentro do isopor e chamar a FAB para levar? A gente construiu um comportamento bancário. A gente trabalhou com o saldo bancário, como a gente trabalha com o saldo bancário da nossa conta corrente. Só que ao invés do saldo bancário ser traduzido em quantos reais eu tenho no azul ou no vermelho na minha conta, essa conta que a gente pode, deve ter, obrigado, Dani, essa conta que a gente tem e deu ruim, reza para não cair, tá? Como é que eu posso construir um sistema? E como que seria esse sistema? Que não é só uma questão de informática, coloca lá. A gente tem que conversar para que cada um de nós até possa dizer o seguinte, eu não tenho nem um centavo para colocar no saldo bancário em litros de leite da conta da rede. Mas a gente precisa saber, para ter um projeto dessa natureza, a gente precisa saber agora, se acontecer alguma coisa, quanto que eu tenho de saldo bancário em cada banco de leite humano, porque a metodologia para fazer chegar do banco de leite de São Gonçalo do Abaeté, se São Gonçalo do Abaeté em Minas Gerais tivesse banco de leite, que não tem, mas como é que eu faço para ele chegar, por exemplo, em Goiânia? Esse leite de São Gonçalo não foi assim que a gente fez, ele vem para a referência, que no caso seria a Odete, como todos os de Minas vêm para a Odete, da Odete, então, ele é transferido para Goiânia. Isso a gente fez. Agora, nós precisamos ter um pouco mais de tranquilidade nessa parada. Como é que a gente tem um pouco mais de tranquilidade nessa parada? A gente tem que se valer de recursos que nos permitam, por exemplo, ter esse estoque como uma espécie de garantia em um estoque regulador para as situações emergenciais. Nós temos tecnologia e temos um parque industrial que não vai demandar necessidade de recursos financeiros para investimento. Nós temos dentro da Fundação Oswaldo Cruz a unidade produtora de imunobiológicos chamada Biomanguinhos. Biomanguinhos coloca as nossas unidades de liofilização à disposição da liofilização de leite humano. Imaginemos nós, eu estou aqui hipotetizando e é um convite à reflexão de vocês que eu estou colocando, eu não tenho resposta. Se nós tivéssemos pego esses 768 litros de leite humano e levado até uma unidade de produção em escala industrial e transformado esses 768 litros de leite humano em leite liofilizado, nós teríamos hoje, para estoque de alarme, 768 litros de leite humano liofilizado guardados para a situação de emergência. Teoricamente é muito bonito, mas lembra como eu comecei a contar a história para vocês aqui do HACCP, que a gente precisava garantir? Esse estoque também eu preciso garantir outras coisas. Como é que eu vou operacionalizar isso? Eu acredito que seria uma bela oportunidade para pegar um profissional de cada estado, levar, eu estou hipotetizando, imaginemos que fosse na planta produtora da unidade da Fiocruz de Biomanguinhos, no Rio de Janeiro. Levar um profissional de cada estado para lá para fazer um curso e participar do processo fabril de transformação do leite humano em leite humano liofilizado. Que uma vez pronto esse estoque a gente vai ter que pensar que ele vai ficar parado num local seguro e pedir muito a Deus e a todos os santos e a todos os credos para ele nunca precisar ser usado. Mas, se for necessário, ele vai estar lá. E a gente faz isso. Maravilha, né? Passo importante. Ainda não, estamos dando, estamos no caminho.
Por quê? Se a gente acreditar que as mudanças climáticas vão ficar tranquilas, né, porque o Donald Trump vai aumentar a tarifa de São Pedro e vai impedir que ele continue fazendo as mudanças climáticas numa tarifa assim e ficar ganhando dinheiro em cima dos Estados Unidos com a mudança do clima, e as mudanças climáticas cessem, o que nós vamos fazer com o estoque de leite humano liofilizado? Ou, brincadeiras à parte, falando sério, se porventura esse leite liofilizado ele não tem prazo de validade indeterminado, ele vai ter um prazo de validade que vai se esgotar num dia. Estamos juntos? Se Deus quiser, nós não vamos usar esse leite. Se Deus quiser, nós não vamos usar esse leite. Mas aí, o prazo vai vencer. Aí, o que eu faço? Devolvo para cada leite para botar água no pozinho de pirim-pim-pim liofilizado para usar? Meu pai do céu, que cabeça é essa? Que caminho é esse? Não. Se a gente for pensar num processo, num projeto dessa natureza, e a gente tem a obrigação de propor, porque se alguém na história da saúde tem autonomia científica, tem bagagem acumulada e tem capacidade de propor, isso é a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano, com todo respeito a todos e todas. A gente tem que pensar o seguinte, se esse leite não vencer, o que eu vou fazer com ele? Isso tem que ter dentro do projeto. Por exemplo, discute-se muito a questão do prematuro extremo, de baixo peso extremo, que tem necessidades específicas, que tem não sei o quê, que tem isso, que tem aquilo outro. Esse produto, não estou propondo nada, ao invés de ser reconstituído, ele não poderia ser utilizado, porque nós sabemos, por exemplo, e nós vamos recuperar isso melhor com PC-Fio, tá? Porque é uma conversa que vem para depois e não é para esse evento. Nós vamos recuperar depois para o PC-Fio. Mas nós sabemos que cerca de 55% do leite humano que a gente coleta é hipocalórico, ou eu estou falando mentira? É a realidade nossa ou não? Qual é o perfil de crematócrito que a gente tem? Então, se na realidade, dentro desse pacote que nós estamos chamando de estoque de alarme, se dentro desse pacote que nós estamos chamando de estoque de alarme, a gente consegue prever que não vai ser usado, e se realmente não for, a gente pode utilizar isso dentro de uma formulação que volte para cada banco de leite desse país, para que o leite que tenha 500 quilocalorias, 600 quilocalorias, possa ter a chance de ter o seu aporte ampliado com a utilização desse produto liofilizado que foi resultante desse trabalho. Tem que pensar, vamos falar português claro como eu gosto sempre, em fazer barba, cabelo e bigode. Tem que pensar no processo como um todo. E isso que eu estou falando para vocês é tão ousado como lá em 1987, no edifício sede do IDAN, na W3 Norte 510, Conjunto A, em Brasília, quando a gente sentou e falou, vamos botar um banco de leite em cada estado do Brasil. E a rede está aí. Esse projeto é tão ousado que eu acho que é para a gente segurar. E esse evento, ele está aqui não só por isso, mas para que a gente possa pensar, nós possamos pensar juntos nesse caminho e nessa possibilidade. Para a gente desenhar esse projeto, desde isso que a gente já fez até agora, a possibilidade de chegar na liofilização e a possibilidade de chegar nesse leite para que, em não sendo usado, possa retornar para as nossas unidades. Eu gostaria que vocês pensassem nisso e que, se vocês, ao conversarem sobre isso, amanhã, antes de terminar o evento, que a gente consiga bater o martelo se nós vamos investir nessa linha ou não. E se a gente for investir nessa linha, a gente vai precisar de um subgrupo para trabalhar com isso, para a gente poder tocar. Porque esse projeto não vai depender só disso, não. Vamos desdobrar? Esse projeto vai precisar de logística. Nós não temos pilas de indim, merreca, porque o pouco que a gente tinha para esse ano usar nesse projeto, nós tivemos que pagar o cerimonialista. Então, a grana não vai dar. A grana não vai dar para fazer tudo, tá certo? A culpa é do cerimonialista. Então, na realidade,
a gente não tem o suficiente para trabalhar com isso, mas nós podemos ter parceria. Nós não estamos aqui, um exemplo de parceria, estamos na Santa Casa, estava aqui a ABC, estava aqui a OPAS, o Ministério da Saúde, as secretarias de Estado todas que estão aqui, as instituições todas que estão aqui, a Fiocruz que está aqui. Então, na realidade, a gente precisa, em uma parceria, é óbvio que a gente precisa contar com a FAB, que tem capilaridade e chega em qualquer lugar. Outra coisa, não dá para pensar num projeto desse sem ter comunicação. Não dá para pensar num projeto desse sem ter comunicação. Então, esse é um projeto de grande monta. É um projeto que a gente tem desdobramentos. E eu queria convidá-las para pensar nesse projeto, mas pensem baixinho, para não acordar a Betinha. Pensem baixinho para não acordar a Betinha. Então, tem uma República Independente de Pernambuco naquela fila ali, que é um perigo, viu? Então, na realidade, o que a gente precisaria, nesse caso, para fechar essa parte da história? Convidar a vocês, assim falando de antemão, em termos preliminares, é devaneio de uma noite de verão ou vocês acreditam que essa proposta pode ser execuível? Quem acha que pode ser execuível não precisa ficar bem, não. Levanta a mão, por favor, levanta o braço. Beleza. Vamos incluir uma proposta dessa na Carta de Belém? Porque, lembram que a embaixadora falou aqui? Ontem à noite, por acaso, eu toquei nesse assunto com vocês. Os burocratas acreditam, as pessoas que não entendem, acreditam que quando a gente faz uma carta, que aquilo ali... Lembra que eu falei isso ontem à noite? Não combinei nada com a fala dela, não. E ela fala o quão importante é para os tomadores de decisão ter um documento que sirva como norte. E a nossa Carta de Brasília 2015, cadê a Laura? Está aí? Não. Não. Está chegando. A nossa Carta de Brasília 2015 e a nossa Carta de Montevidéu foram balizadores para impedir uma iniciativa de implantação de uma unidade fabril da Prolacta na América Central, que queria produzir leite fortificante para leite humano, lá na América Central. Então, na realidade, a gente vai tentar produzir. E eu queria que hoje, ao término de hoje, eu sei que está todo mundo cansado, está todo mundo exaurido, está todo mundo tudo. Mas, antes de ir embora, que a gente pudesse juntar para tirar uma foto, todo mundo junto para tirar uma foto, mas, independente da foto, que a gente pudesse apontar, obviamente não vai ser muita gente, quem pudesse e tivesse experiência nisso, que pudesse se oferecer para a gente construir a Carta de Belém, que é muito importante que a gente possa estar assinando. Essa primeira parte da história ficou compreensível ou ficou confusa? O estoque de alarme, ele leva tudo no seu bojo, é uma linha de atuação que leva tudo no seu bojo, tá certo? Agora vamos lá. Olha só, emergências sanitárias decorrentes das inundações, que é... Espera aí, eu estou falando de uma coisa, meu amigo, acorda aí, eu estou falando de uma coisa, você está projetando outra. Ô, amigo, hein? Pois é, desculpe, acabei de fazer a apresentação da Dani e não recebi por isso. Apaga a apresentação. Eu estou falando de uma coisa, eu estava crente que estava escrito um treco, está escrito outro, mas não tem problema, não. Olha só, vejam vocês, por favor, tira do ar aí, porque agora eu estou sentindo até meio envergonhado aqui. Tira do ar, por favor, eu preferia ter deixado em branco do que ter colocado isso. Mas, na realidade, eu queria que a gente pudesse pensar num outro assunto também, tá? Num outro assunto também. Essa dimensão de logística, de planejamento para o estoque de alarme, ela está bem desenhada. Agora, dentro dessa perspectiva do porquê do evento, pode projetar só o diapositivo do evento, por favor. Desculpe, a gente está mal de contra-regra hoje, viu? Na realidade, olha só, a gente precisa pensar num outro aspecto fundamental.
Não dá para, sentado lá em Brasília, pensar no Brasil inteiro e tentar implementar no Brasil inteiro, e muito menos sentado no Rio de Janeiro, pensar no Brasil inteiro e implementar no Brasil inteiro. Essa responsabilidade tem que ser compartilhada. Essa responsabilidade... Não estão para nada. Audífono para eles. Já estão? Compreendem-me, então? Uma outra coisa que eu queria que vocês prestassem atenção é que a gente ontem falou e eu queria reforçar o que a gente pode fazer a mais. A gente precisa buscar um novo modelo de gestão. A gente precisa buscar um modelo de gestão que nos permita ter uma relação mais horizontalizada e que nós possamos ampliar os espaços de intercâmbio dos saberes e práticas. Então, gostaria que vocês, dentro do que podemos fazer a mais, que vocês pudessem, eu não vou falar de vacina também, tá? Prometo para vocês, apesar de estarem insistindo bastante que eu fale sobre vacina, mas não vou comentar nada sobre vacunação, de verdade, vacuna não é minha praia, não é minha praia. Então, assim, na realidade, a gente precisa pensar na possibilidade de ter esses fóruns subregionais como fórum permanente, quando a gente fala de fórum panamazônica. Porque nós estamos focando muito, gente, muito, e é importante focar nas inundações, que foi o problema que mais nos causou espécie e dificuldade no Rio Grande do Sul. Mas a gente não pode esquecer que a mudança climática não é só inundação. A seca prolongada, como é que fica? A mudança de umidade relativa do ar, como é que fica? Inúmeros são os trabalhos, os neonatologistas não vão me deixar mentir sozinhos, inúmeros são os trabalhos que vêm sendo publicados, o quanto que essas mudanças climáticas estão afetando a evolução dos bebês que estão internados dentro das unidades de neonatologia. Eu estou errado, doutoras? Cada vez mais trabalhos surgem nessa direção. Vejam vocês uma coisa, se os nossos clientes preferenciais são os recém-nascidos prematuros e de baixo peso que estão dentro das unidades, e nós estamos aqui num evento para perguntar o que nós podemos fazer a mais, uma coisa que a gente pode fazer a mais, vocês leram a Carta de Brasília que eu pedi ontem que lesse? E lá tem uma missão da rede nossa que é fazer o quê? É ampliar o espaço do compartilhamento do conhecimento científico, tecnológico e cultural sobre bancos de leite humano e aleitamento materno. E um outro fundamental, ter a qualidade em bancos de leite humano como visão de futuro. Se a gente junta esses dois elementos da Carta de Brasília e traz para cá, na mudança climática, a gente precisa ter um grupo, lembra que eu falei, a gente pensar num novo modelo de gestão? Não é do centro de referência nacional para o mundo, é da rede para rede. Então, dentro da rede, um grupo pensando nessa dimensão, e a gente precisa ter um grupo que possa estar nutrindo a nossa rede com as informações, preocupados em garimpar essas informações, disponibilizá-las para a nossa rede, ou seja, ampliar o acesso ao conhecimento, para que nós possamos fazer aquilo que a gente tem feito ou tem tentado fazer ao longo desse tempo, que é como pegar esse conhecimento e colocá-lo a serviço da clínica, colocá-lo a serviço das nossas unidades, colocá-los a serviço dos nossos sistemas de saúde. Então, pelo menos, uma outra coisa a gente precisa. Tirar daqui um subgrupo que dê conta dessa coisa de estar voltando para os impactos que essas mudanças climáticas têm e que a gente possa tentar entender. Podemos chegar à conclusão, gente. Esse grupo pode chegar a uma conclusão, esse subgrupo temático, que a gente não vai poder fazer nada. Mas, pelo menos, a gente, para concluir que não vai poder fazer nada, essa conclusão tem que ser em bases sólidas, epistemologicamente ancoradas, cientificamente ancoradas. Eu não sei se eu me fiz entender de forma clara. E, para além disso, a regionalização, ela é importante
como a gente colocou ontem, esses fóruns permanentes, porque eu lembro que quando a gente teve na Colômbia, a gente teve discutindo questões na Colômbia, como também na América Central, como também no Uruguai. Eu não sei se Laura está aí, se já voltou, terceira vez que eu chamo. Mas, na realidade, eu não sei se... Mas, por exemplo, eu não canso de repetir o que a gente viveu na Guatemala, em Antígua. Em Antígua, na Guatemala, quando a gente pega e vai fazer uma avaliação do funcionamento do banco de leite de Antígua, e a gente encontra aqui hematócrito com média de 1.400 quilocalorias, a gente chama Soto, vem cá, desculpe, está errado, não existe em lugar nenhum do mundo isso. Aí o Soto, não existe sim. E aí trouxe lá o pessoal da nutrição do hospital, e quando a gente foi conversar com a enfermagem de nutrição, tinha um hábito comum da população de introduzir, durante o período da lactação, sobretudo nas mães do prematuro, o consumo de umas sementes, de algumas coisas que eles faziam, uns pellets, e isso mudava completamente a composição, mudava positivamente a composição lipídica do leite, ampliando sobremaneira a quantidade de ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa. Nós que estudamos bioquímica lá no banco da universidade, e a gente pensou que nunca mais ia lembrar do que vou perguntar para vocês, mas eu sou obrigado a perguntar. Qual a diferença entre o óleo e uma gordura? Hein? Quem está respondendo? Gordura é sólida a temperatura ambiente e óleo é líquido a temperatura ambiente. Aí você pega o crematócrito deles lá e você vê que você tem uma fração de creme e em cima da fração de creme você tem uma capa líquida desse tamanho. Explica. Aí você pega isso aí e vai fazer um lipidograma. Quando você pega isso aí e vai fazer um lipidograma, sabe o que é essa coisa que está lá, que é óleo? É óleo e animal não produz óleo? Mas o animal humano produz. No leite do animal humano tem um óleo, que são os poliinsaturados de cadeia longa em grande quantidade em função de alimentos. E aí a gente tem que lembrar de um conceito básico que a gente aprendeu quando começou a estudar leite humano, que alguns componentes do leite humano dependem diretamente da dieta da nutriz e outros não. Aí chegou-se à conclusão brilhante que esses poliinsaturados de cadeia longa guardam uma relação muito direta com a dieta da mulher. Olha quanta coisa interessante que a gente tem para desvendar nesse mundo. Mas eu preciso, para poder chegar aos poliinsaturados de cadeia longa, eu preciso chegar no entendimento que lá em Antígua tu tem essa prática. É um saber ancestral da comunidade aborígene, lá daquela região da Galápagos. Sei. Os saberes ancestrais existem na região amazônica que podem realizar as nossas práticas de maneira extremamente importante. De maneira extremamente importante. Quantos saberes e práticas? Eu não sei. Umas funções da gente no fórum subregional da Panamazônia é esse. Quantas coisas o meu amigo Luiz, Dr. Luiz Azula, pode nos trazer e nos brindar sobre as práticas que ele vai compartilhar algumas conosco do norte da Argentina, na região em que ele tem tantas adversidades, e aí eu poderia falar com Dinamarca, com Mônica, com John, poderia falar, enfim, de todas as outras regiões. Então, a oportunidade é essa, porque nós identificamos, do ponto de vista macro, nós identificamos que, a partir desses padrões de identidade, a gente começa a ver que algumas regiões têm coisas que nos interessam sobremaneira, como, por exemplo, pensar no centro-sul da América do Sul. Reunir meu amigo Azula, reunir os meus amigos do Paraná, os meus amigos de Santa Catarina, os meus amigos do Rio Grande do Sul, com o Uruguai, cadê a Laura? Os meus amigos do Uruguai, os meus amigos do Paraguai, e aí a gente pode estar discutindo no Centro-Sul da América do Sul questões como essa.
Certamente, Luiz pode trazer para a gente, na prática clínica cotidiana dele, como tem sido enfrentar as queimadas e as secas nessa região, que tem uma condição bastante complicada, e quanto que a gente tem para aprender. Né? A mesma coisa, a CPLP. E aí, gente, nós vamos estar fazendo uma outra coisa que essa rede pode ser usada em fazer. A gente pode experimentar um novo modelo de cooperação, e a gente agradece isso à Agência Brasileira de Cooperação. A Agência Brasileira de Cooperação, por exemplo, permitiu que nós levássemos... Cadê a M? Está aí ou está ainda? Não está aí? M, do Paraguai. Que M pudesse estar conosco no evento de Angola. A embaixadora Juliana ali levantou a mão. Graças à ação da ABC, a M do Paraguai foi com a perspectiva que nós temos na CPLP. Apesar da CPLP ser Comunidade de Países de Língua Portuguesa, nós temos lá a Guiné Equatorial, e a Guiné Equatorial fala espanhol. A Guiné Equatorial precisa de um monte de coisa, e a gente pode compartilhar esse monte de coisas com a Guiné Equatorial. Mas por que eu vou ter que falar portunhol com a Guiné Equatorial se eu tenho a M, que está aqui do meu lado, que está dentro do plano de cooperação conosco, tanto pela bilateral Brasil-Paraguai, tanto pela multilateral, como pelo Mercosul, como por tudo, também não na CPLP. E, aliás, é importante lembrar que Paraguai é um observador, é um membro observador da CPLP, e ela pode participar conosco. Então, todo mundo ajuda todo mundo. Cabo Verde tem como centro de relação, formação e como referência, por exemplo, Cabo Verde, falando de CPLP, a região Nordeste, as identidades que unem, por exemplo, o Caribe com a região norte brasileira. Então, é um jogo de ganha-ganha. E a gente precisa trabalhar com esses fóruns subregionais. Bom, pessoal, eu fui para além do que eu devia. A Beth já levantou ali, enfim, a outra já apontou o relógio. E eu peço desculpas a vocês pelo atraso que a gente teve na programação, mas a gente precisava recompor um pouco. E, por favor, pensem com carinho nisso. Pensem nessa possibilidade. Seria importante que vocês definissem entre vocês, a gente não vai poder ficar com 30 pessoas, mas que vocês definissem entre vocês, ao final do dia de hoje, pessoas que poderiam ajudar a propor os elementos que constarão dessa Carta de Belém, para que a gente possa estar trazendo isso. Tá bom? Oi, Vilneide, desculpe. Boa tarde. Eu perguntei à Mariana e à Dani se eu podia, como é uma conferência, se eu podia falar. Aí elas disseram, lógico, pode, né? Aí eu digo, então, afinal, vou perguntar. Eu acho que João... Quem foi que me disse hoje? Eu acho que foi Vanessa. Não, foi Vanessa. Alguém me disse hoje que João não dormia, só pensava 24 horas por dia, 365 dias por ano. E eu concordo, né? E você colocou essa questão... Perfeito, toda a questão que você colocou, mas, assim, como você mesmo colocou, a gente precisa olhar pontos críticos de controle. Por exemplo, desastre ambiental, como uma queimada, como uma inundação, como ocorreu no Rio Grande do Sul, ocorre, por exemplo, conversando naquela reunião no Nordeste, eu acho que só Pernambuco é que tem essa característica de ter enchentes 2, 3 no ano. Mas são enchentes que, com 2, 3 dias, acabam. É horrível, porque tem um morro e assim por diante. É aquela coisa horrorosa. Mas não é como aconteceu aquele desastre realmente. Aí, nesses desastres, a gente iria pensar na liofilização do leite, mas de pensar na água que vamos usar para reconstituir esse leite na questão. Então, é outro ponto crítico de controle. Eu fiquei aqui pensando na sua maravilhosa exposição, mas aí a gente precisaria
pensar nessa questão, certo? Quer dizer, uma das questões, que água vai ser essa? Será que a gente também vai providenciar essa água para aquele local, para fazer a reconstituição? Como vai ser feito? Então, assim, é lógico, claro, evidente que é uma emergência, a gente iria usar um leite que não é prescrito, por exemplo, para um bebê, que a gente, num período normal, vai usar aquele que tem tantas calorias para aquele bebê. Claro, é uma emergência, a gente vai usar um leite liofilizado e assim por diante. Mas, assim, eu pensei nesse ponto crítico de controle e seria importante a gente discutir isso, né? Certo? Diferente de usar o leite liofilizado para fortificação desse leite. Quer dizer, eu estou usando uma palavra que já saiu, a gente nem pode usar o nome de fortificante do leite humano, a gente não pode usar. Mas, assim, se é com leite humano, utilizá-lo para esse bebê prematuro. Tudo bem, aí é diferente, mas não é na questão de emergência. A questão da água é muito séria, porque, inclusive, isso foi seríssimo na próprio problema do Rio Grande do Sul. Mas parabéns e incrível o seu pensamento. Quem foi que me disse isso hoje de manhã? Foi Ana Zélia. Ana Zélia que estava dizendo isso. Ele não dorme, não. Ele pensa 24 horas por dia. Eu digo, concorda, Ana Zélia. Mas, Vilneide, olha só, a importância da sua fala, quando a gente disse que precisamos tirar um grupo para pensar nos múltiplos aspectos relacionados a essa questão. Porque, veja você uma coisa, não que a gente tenha que atender necessariamente, tenhamos que atender necessariamente a todos os casos com leite liofilizado, não é essa a proposta. Mas a gente pode ter leite liofilizado para atender as situações extremas. Outra coisa também muito importante, a gente falou de traçabilidade, rastreabilidade. O leite sai do peito da mãe e chega na boca da criança e é nossa responsabilidade. Mesmo sendo liofilizado, essa rastreabilidade vai continuar, porque nós não vamos misturar pool. Aquele leite vai continuar sendo como se fosse um leite fluido. Ele vai continuar tendo o aporte calórico, o aporte energético, tudo o que a gente faz nas prescrições normais. A gente vai fazer uma fórmula infantil, a gente vai colocar água nessa fórmula. Não é essa a proposta. Agora, seguramente, a gente precisa conversar sobre as múltiplas facetas de uma proposta como essa. Daí, aproveito a fala de Vilneide para reforçar, como ela coloca, a importância da gente formar um subgrupo temático para tratar de estoque de alarme, um subgrupo temático para tratar dos impactos das mudanças sobre a evolução clínica do nascer das unidades de oncologia e, como a gente comentou aqui,